sentaram nas ribanceiras, disseram, porque dizem os mestres que é mistério que Elias venha primeiro. Tu dizes que vais para a crucificação, vais ressuscitar, tu és o Messias, tomas o trono. Agora, porque os escribas, todas as nossas escrituras dizem aqui, escrituras claramente dizem que antes que Cristo venha, que Elias virá primeiro. Sim, está vendo? Ele disse, ele já veio e não o soubestes. Agora, quem eram esses discípulos? Vou magoar aqui só um pouquinho, mas só por alguns minutos. Só por um minuto, de modo que não deixem de entender. Conseguem me ouvir? Vejam, por quê? Aqueles homens que tinham caminhado com Cristo, porque as Escrituras primeiro dizem que é mistério que primeiro Elias venha, e eles eram os próprios convertidos de João e nem mesmo o conheceram. Porque disseram as Escrituras, os mestres, estão vendo o que quero dizer? Estão vendo? Porque dizem as Escrituras que é mistério que Elias venha primeiro, discípulos que caminhavam com ele. Porque dizem as Escrituras que é mistério que ele venha primeiro antes dessas coisas e restaurar todas as coisas. Ele o fez para cerca de meia dúzia de pessoas. E era só isso. Eram só esses que deveriam receber. Eram os que estavam ordenados para ver. Jesus disse, ele já veio e não o soubestes, mas ele fez exatamente o que as Escrituras disseram, e os restaurarou, todos vocês me receberam e creram em mim, e ele fez exatamente o que as Escrituras disseram que faria, e fizeram com ele o que as Escrituras disseram que fariam. Ele já veio e não o soubestes. Estão prontos? Quero deixá-los um pouco chocados. O arrebatamento será da mesma maneira. Será tão simples, sem dúvida que será do mesmo modo. A ponto do arrebatamento vir e ninguém ficar sabendo dele. Agora, não se levantem agora, mas estudem. Só um minuto. Já estou encerrando. O arrebatamento virá de maneira tão simples que os juízos cairão e eles verão o Filho do Homem e dirão, não era para termos tal e tal, e não era para Elias ser enviado a nós, e não era para ver um arrebatamento. Jesus dirá, já aconteceu e não o soubestes. Deus, em simplicidade. Estão vendo? Agora, esta semana vamos entrar em alguns ensinamentos tremendamente profundos. Agora, notem. O arrebatamento serão tão poucos que irão nessa noiva. Agora, vocês veem como os mestres idealizaram isso, tem quadros e mostram todos os metodistas, pregador metodista, pentecostal, não chegaram nem perto disso. Será talvez um saia de Jeffersonville, alguém desapareça. Bem, os demais não saberão. Haverá um que sairá da Geórgia. Haverá um que sairá na África. Digamos que haveria 500 pessoas vivendo que irão na translação. Agora, esse não é o corpo da igreja, é a noiva. Essa não é a igreja, essa é a noiva. A igreja subirá aos milhares, mas essa será na próxima ressurreição. Eles não vivem pelo espaço de... Mas na noiva, 500 pessoas deixarem a terra nesse exato minuto, o mundo nada saberia acerca disso. Jesus disse, estariam na cama e eu tomarei um, e isso é a noite. Estariam dois no campo do outro lado da terra. Eu tomarei um e deixarei um, e como aconteceu nos dias, não é assim será na vinda do Filho do Homem. Pense, tudo será do modo mais habitual possível. Uma mensagem fanática passará e, de repente, esse ministro indo para algum lugar e ele nunca mais voltou, provavelmente foi à floresta caçar. E esse indivíduo, você sabe o que aconteceu? Creio que aquela jovem, ela deve ter sido... Você sabe, alguém pegou aquela moça e... 99 de cada, posso dizer, um em cada 100 milhões chegará a saber. Vejam, a não ser alguém que esteja familiarizado com ela, ela nunca se ausentou assim, e quando dizem os sepulcros se abrirão, como se abrirão os sepulcros? Eu não tenho tempo para entrar nisto, vou ter de falar disto apenas para lhe mostrar a simplicidade de Deus. E o cálcio, o potássio e tudo mais, quando tudo está
Você dá uma colherada, isso volta ao espírito e à vida. Deus fala e o arrebatamento vem. Os anjos descem, abrem os sepulcros, tiram. Que é isto? Ela nasce em pecado para começar mais uma nova feita em sua vida. Se tivermos isto, nós morreremos novamente. Os sepulcros se abrirão, os mortos sairão. Isso pode ser verdade, mas não se abrirem de maneira que se diz. Será um segredo, porque ele disse que viria como ladrão de noite. Ele já falou isso, o arrebatamento. Então os juízos cairão, pecado, pragas, enfermidades e tudo mais, e as pessoas clamarão para a morte. Levá-las na ocasião do juízo. Senhor, porque esse juízo está sobre nós quando disseste que haveria? Ele dirá, já veio e não o soubestes. Deus ocultando-se em simplicidade. Já aconteceu e não soubesses, porque os crentes não creem nos simples sinais de sua vida. Estão esperando por todas estas coisas que foram faladas na Escritura, e a lua vai se pôr no meio, o sol no meio do dia, e haverá todo tipo de coisas, se somente tivéssemos... Tem anotações feitas aqui sobre isso para mostrar o que essas coisas são, e tomaremos isso na abertura desses selos. Aí está, exatamente onde já aconteceu, e você não soube, você não é... Se o anjo do Senhor abrir, lembre-se, está selado com 7 selos, 7 misteriosos trovões. Agora, o que acontece? Porque as pessoas não podem crer na simplicidade de um grupo humilde de pessoas e na voz dos sinais de Deus. Por que não podem crer nisso? Justamente como sempre foi uma verdadeira palavra de Deus sendo manifestada, é que elas são inteligentes demais e estudadas demais para crerem na simples forma da palavra escrita. Elas querem colocar sua própria interpretação. Está vendo? Escute, permita-me dizer isso rapidamente. Até as visões que Deus dá aqui no lugar são tão mal entendidas. É por isso que vocês me ouvem nas fitas dizer, diga o que as fitas dizem. Agora, se você estiver bem desperto, você verá. Espero que eu não tenha de segurar a mão e... Está vendo? Você está aqui. Estamos no fim. Sim, Senhor. Gente inteligente e instruída falha em ver isto. As visões simples, quando são reveladas em tal simplicidade, que simplesmente passam acima da compreensão das pessoas. Porque eu tive a visão com eles quando ia caçar, e você sabe, e lá Deus enviou para lá o exato propósito, me enviou com esse exato propósito, e então voltei e contei isso de antemão, aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. Ainda assim, João saiu lá e confessou sem rodeios, disse, não sou o Messias, sou a voz que clama no deserto. Então aqueles próprios discípulos disseram, dizem os escribas que a Escritura ensina que é mistério. Estão vendo? A simplicidade de Deus simplesmente passa por cima da compreensão. Permita-me tomar isto. E então encerrar, irei pela ajuda de Deus. Agora vamos... Desculpe por ficar lhe segurando, então sinto muito, mas só algumas horas nós voltaremos. Veja, tomemos uma simples gota de tinta. Tudo é com um propósito. Vocês estão reunidos aqui esta manhã com um propósito. E como na sua casa, Charlie e Nelly, a irmã cozinhou para mim com um propósito. Tudo é com um propósito. Esta igreja está edificada com um propósito. Não há nada sem propósito e sem causa. Tomemos a simples gota de tinta. Conseguem me ouvir? Tomemos uma simples gota de tinta. O que é uma gota de tinta? De onde veio? Muito bem. Tomemos esta gota de tinta. Agora, digamos que seja tinta preta. Agora, com um propósito. Ela pode escrever meu perdão para sair Ela pode escrever meu perdão de uma cela de morte, não é? Pode escrever João 3,16 e salvar a minha alma para crer. Ou pode assinar minha sentença de morte. Ela pode me condenar no tribunal. Tem um propósito para ela. Bem, consideremos esse pouco de... Agora, ela é tinta, ela foi feita de componentes químicos e assim por diante, até se tornar preta, e ela
é preta se você derramar mas nós fabricamos um produto chamado cloro. Vocês, mulheres, conhecem. Se eu pego aquela gota e pingo no cloro, o que acontece com a tinta? O cloro foi fabricado, inventaram e juntaram componentes químicos que irão decompor aquela tinta de tal modo que não se poderá mais encontrá-la. Agora, parte do cloro é água. A água é H2O, hidrogênio e oxigênio, e tanto um quanto o outro, onde são perigosos, explosivos. Então, hidrogênio e oxigênio realmente são cinzas. É o que são. Cinzas químicas, apenas cinzas químicas. Agora junte-os, e se tem água, mas separe-os, você tem hidrogênio e oxigênio, e assim continua voltando. Ora, eu não posso, pode haver químicos sentados aqui, e agora quero dizer, porque haverá químicos que me ouvirão e não conheço a fórmula, mas só quero explicar da minha própria e humilde maneira, confiando que Deus se revelará nisto. Veja, derrama essa gota de tinta em um pouco de cloro. O que acontece? Imediatamente a mancha preta desaparece. Você não conseguiria encontrá-la de novo se tivesse de fazê-lo. Desapareceu. O que aconteceu? Agora você não vê nada emergir dela. Você não vê por quê? Não, porque ela foi decomposta. Agora a ciência diria, ela retornou aos seus ácidos originais. De onde vieram os ácidos? Está vendo? Bem, você diz, eles vêm de certas coisas. Muito bem, digamos, por exemplo, vapores fizeram os ácidos. De onde vieram os vapores? Bom, vapores foram feitos de moléculas. De onde vieram as moléculas? De átomos. De onde vieram os átomos? De eletrônicos. De onde vieram? Luz cósmica. Veja, foi muito além do alcance dos químicos agora. E se é uma substância e uma criação, tem de vir de um Criador. Agora você não está sentado aqui por acaso. Não estou segurando até meio-dia e meia por acaso. Os passos dos justos são confirmados pelo Senhor. Está vendo? Há alguma razão para isto. Alguma razão para você crer. Alguma razão para você não crer. Do mesmo modo que com essa tinta, agora vejamos isso em partes. A primeira coisa, vejamos até as moléculas. Tomemos a molécula, eu diria 1 vezes a molécula 9 vezes a molécula 12. Se tivesse sido 11, teria sido vermelho, mas 12 faz o preto. Então vejamos isso em termos de átomo. E 96 mais 43 é igual a átomo 1611. Se tivesse sido 1612, poderia ter sido púrpura. Então você continua dividindo. Mostra que houve alguma coisa no além para começar. Isso não é nada mais do que bom senso. É uma criação, tem de ter um Criador. E saiu de um Criador. Então foi determinado e colocado nestas diversas... Agora sim, você não pode tomar o átomo B 16 vezes 12 vezes 14 vezes o que quer que seja assim para fazer isso. Deus teve de fazer isso. Então chegou ao ponto de entrar nos átomos, e então a ciência pode começar a tocá-lo, resulta em moléculas, então eles podem começar a vê-lo um pouco melhor, e dali alguma outra coisa, então entram os componentes químicos, então eles combinam. Agora, quando o homem, antes de pecar, estou encerrando, mas não percam. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus e cruzou o grande abismo e se colocou na morte deste lado. Ele partiu, não há caminho de volta. Exatamente. Não há como ele voltar. Mas então, quando fez isso, Deus aceitou um substituto, que era o cordeiro, ou cabra, ou ovelha, pelo sangue do que Adão falou, ou Abel falou, do outro lado do abismo. Daquele lado, ele é um filho de Deus, ele é descendência de Deus, ele é uma herança da terra, ele pode controlar a natureza, ele pode ordenar que algo exista,
Ele próprio Criador, é descendência de Deus. Mas quando cruzou, separou sua filiação, ele é um pecador por natureza. Ele está sob as mãos do domínio de Satanás, e Deus tomou um sacrifício, uma química de sangue, mas o sangue de touros e cabras não divorciava o pecado, somente cobria o pecado. Você tem uma mancha vermelha na mão e cubro com branco, a mancha vermelha ainda está ali. Veja, ainda está ali. Mas Deus enviou do céu um cloro para o pecado. Foi o sangue de seu próprio Filho. Assim, quando o nosso pecado confessado cai dentro do cloro de Deus, tente encontrá-lo de novo. O corante do pecado volta pelos mediadores e no decorrer do tempo até que chega o acusador, Satanás, e ele fica nele até o dia do juízo. O que acontece ao Filho? Ele entra em perfeito companheirismo com o Pai novamente, encontrando-se do outro lado do abismo sem nenhuma lembrança de pecado contra ele. Não há mais mancha de cloro que possa ser vista em parte alguma. Não mais, está livre. Aleluia! Exatamente como aquele cloro, aquela tinta que nunca mais pode ser tinta porque está decomposta, foi enviada de volta. E quando o pecado confessado é confessado e foi imerso no... Um homem ou uma mulher que tenha sido imerso no sangue de Jesus Cristo, isso mata todos os sintomas. E toda molécula de pecado volta para o diabo e fica nele até aquele dia do juízo, onde seu destino eterno será lançado no lago de fogo. E o abismo é ligado por uma ponte para nunca mais vir a lembrança. E o homem se acha justificado como filho de Deus. Simplicidade. Moisés, debaixo do sangue de touros e cabras, com sua confissão na palavra de Deus. E Deus pôde tomar aquele homem simples e colocar suas palavras em sua boca. E ele provou que era servo de Jeová, porque podia caminhar por lá e Jeová falava com ele por visão. Ele saía, estendia suas mãos na direção ao oriente, e agora lembre-se, Deus tinha falado com ele, era o pensamento de Deus. Deus usa o homem, Deus falou com ele. Certo? Ele disse, vai, estende essa vara na tua mão em direção ao oriente e diz, moscas. Moisés, debaixo do sangue daquela cabra, ovelha, lá se foi e apanhou aquela vara, estendeu-a em direção ao oriente. Assim diz o Senhor, haja moscas. Não ouviu nenhuma mosca. Foi-se, já foi falado. Era um pensamento, agora está falado, está expressado. A palavra de Deus, então, veio aos lábios de um humano, um homem simples, debaixo do sangue de um touro ou uma cabra. De repente, uma mosca verde começa a voar por perto. Em seguida, eram 5 libras por jarda. O que foi isso? Foi a palavra de Deus, falada através de Moisés, o Criador. Porque debaixo do sangue ele se encontrava na presença de Deus e suas próprias palavras não eram a sua palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedi tudo o que quiserdes, vos será dado. Onde se encontra a igreja, haja rãs, e não havia uma rã no país. No final de uma hora, eram 10 com profundidade. O que foi isso? Foi Deus, o Criador, ocultando-se num homem simples. Agora quero perguntar-lhes algo. Se o sangue de um touro ou de uma cabra foi usado como cloro, o qual só pode cobrir, podia colocar um homem em posição de falar a palavra criativa de Deus e fazer moscas existirem, porque tropeçaria você no cloro do sangue de Jesus Cristo, que pode pronunciar? Não faça isso, não tropece na simplicidade. Creia que Ele ainda permanece Deus. Perdão do pecado. Oh, como eu queria. Então, em Marcos 11, 22, se disserdes a esse move-te, não duvidares, mas creres, tu podes ter o que disseste. Oh, que coisa. Tenho 3 ou 4 páginas. Simplesmente seremos de deixar de passar. Deus, ocultando-se em simplicidade.
Mas está vendo? Há algo errado em algum lugar. Há algo errado em algum lugar. Quando Deus faz uma afirmação, Ele não pode mentir. Ele fez a promessa. Se oculta em simplicidade. É tão simples. Os instruídos eruditos dizem, é telepatia ou algo assim. Deus pode voltar no tempo e dizer-lhe exatamente o que aconteceu lá atrás, dizer-lhe exatamente o que você é hoje, o que é hoje e o que virá a ser. Isso é ainda pelo cloro de Jesus Cristo que pode tomar o pecador e branqueá-lo para entrar. E ele se acha na presença de Deus, mas se estiveres em mim, as minhas palavras em vós pedireis tudo e recebereis. Aquele que realmente crê em mim também fará as obras que eu faço. Como me condenais? Oh, não disseram as vossas próprias leis que aqueles a quem a palavra de Deus veio, os profetas, não chamastes? E então como podeis condenar-me quando digo que sou filho de Deus? Eles falharam em ver isto, eles falham em ver. Agora, igreja, nas mensagens vindouras, esta noite em diante, não falhe em ver. Veja o dia em que estamos vivendo e lembre-se, o sangue de Jesus Cristo leva o pecado para tão longe de você que não estão nem mais na memória de Deus. Ele tira toda a mancha. O pecado tinha deixado uma mancha. Ele a lavou, deixando-a branca como a neve. Então, diante do trono, eu me encontro completo nele. Oh, que coisa, como posso ser completo? Por causa do sangue, não eu, mas esse sangue permanece entre Deus e eu o aceitei, ele colocou. Eu sou pecador, mas ele é Deus. Mas a química permanece entre mim, a matança do pecado, de modo que Deus me via tão branco quanto a água que está no cloro. O meu pecado se foi. Nem mesmo pode chegar a Ele, porque é um sacrifício. Onde está a nossa fé para crer na simples palavra de Deus? Foi só o que Deus disse para tomá-lo em sua palavra. Deus se oculta agora em simplicidade num grupinho humilde. Mas um destes dias, Ele se manifestará, como sempre fez nos dias anteriores. Vocês o amam? Eu o amo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou a salvação no madeiro do Calvário. Vocês o amam? Que coisa, ele não é maravilhoso? Espero e tenho confiança que a mensagem produzirá algo que se pretendeu, que os leve à posição de não procurarem coisas floridas, quando vocês virem Deus em grandeza, vejam quão humilde é, então vocês verão a Deus. Não procurem. Quando Eliseu estava lá naquela caverna, a fumaça passou, sangue, trovão, relâmpago. Veja, todos esses tipos de sensações que temos tido, sangue no rosto e nas mãos, sensações e tudo mais, isso nunca incomodou aquele profeta. Ele simplesmente permaneceu lá até que ouviu uma voz mansa e delicada, o que era a palavra. Então cobriu o rosto e saiu. Veja, foi isso. Lembre-se, amigo, não procure grandes... Você diz, Deus fala, virá um tempo em que haverá isto, aquilo mais. Espero que esteja entendendo que coisas muito grandes, quando acontecer, será grande, será tão humilde que você falhará em ver, olhará para trás e dirá, já veio, já passou direto por cima, você nem mesmo ouviu, simplesmente passou. Está vendo? Deus vive em simplicidade. Veja, para se manifestar em grandeza, o que o torna grande, porque ele pode tornar-se humilde. Quando ele chega, um homem chega a ser grande o bastante, então ele desce assim. Veja, toda instrução e coisas assim.
Como o velho santo disse lá em Chicago, aquele indivíduo que subiu, desceu, derrotado, de cabeça baixa, e se ele tivesse subido da maneira que desceu, teria descido da maneira que subiu. É isso mesmo. Humilhe-se. Simplesmente seja humilde e não tente ser peculiar. Somente ame a Ele. Diga, Senhor, se há algum dolo em meu coração, se há alguma coisa errada, Pai, não quero ser assim. Tira isso, não quero ser. Eu quero ser contado como um deles naquele dia. Vejam esses seres começarem, Deus abrir para nós. Lembrem-se, só Ele pode fazer isso. Estamos dependendo dEle. Deus os abençoe. E agora suponho que o nosso pastor, ou melhor dizendo a vocês, antes de nos encontrarmos novamente esta noite, e acho que o culto irá, a parte dos cânticos, às 6h30. Começa às 6h30. As portas se abrem às 6, a parte dos cânticos às 6h30. E querendo o Senhor, estarei falando hoje à noite sobre o tema do livro selado com 7 selos. Então, segunda-feira, à noite o Cavaleiro do Cavaleiro. Terça-feira, à noite o Cavaleiro Cinzento, o Cavaleiro Amarelo e o Cavaleiro. E então entrar no sexto, quarto, quinto e sexto. Então, no próximo domingo da manhã pode ser o culto de cura. Agora lembrem-se, estamos dedicados ao Senhor, nós e a igreja para o serviço de Deus. Deus os abençoe. Eu estou 1 hora atrasado. Vocês me perdoam? Não foi minha intenção. Eu somente estarei com vocês esta semana e partirei. E não sei para onde irei. E eu quero ir porque quero passar a eternidade com vocês. Deus abençoe agora, irmão Neville.